Bem. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um seminário. E hoje com a presença do nosso querido Antônio Carlos Ferreira, psicanalista, que vai vir falar sobre a era dos músculos. Antônio, boa noite, bem-vindo e obrigada por mais uma vez vir compartilhar o seu conhecimento conosco. Boa noite a vocês. É uma alegria, gratidão, Josi, pelo convite. E é sempre uma alegria aprofundar o estudo psicanalítico, né? Então, partilhando um pouco com vocês sobre esta perspectiva, a era dos músculos e suas implicações numa perspectiva psicanalítica. Então, esta dimensão está dentro dos estudos da parapsicologia, então eu trago um pouco deste conteúdo e com a perspectiva psicanalítica, né? Partilhando, depois aí tem a palavra aberta. Então, contextualizando um pouco sobre esta dimensão, por que definida era dos músculos, e hoje nós estamos na era tecnológica, podemos dizer assim. Então, a era dos músculos, ela é caracterizada pela utilização da força muscular, a força física, seja humana quanto animal. Durante muito tempo, a humanidade necessitou da força física, não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje, né? Então, para garantir a sobrevivência, o uso da força física. Nesse contexto, um longo período da humanidade, a dependência da capacidade física para realizar tarefas essenciais, como o cultivo da terra, a criação de animais, a sustentação de pessoas, famílias, comunidades, grupos. E no que se refere ao modelo familiar da era dos músculos, predominava uma estrutura patriarcal e hierárquica, com famílias geralmente extensas, né? Influenciadas por valores aí, dimensões de religiosidade. As relações familiares nesse contexto eram pautadas por conveniências sociais e econômicas, dependendo aí da produção. Era mais a questão dessas questões sociais e sobrevivência do que por laços afetivos. Então, nós temos pessoas que vão dizer, eu não aprendi a abraçar, porque anteriormente também com o número de filhos, os cuidados que eram necessários, né? Aí essa dinâmica, então, refletida nos interesses, que os interesses coletivos se sobrepunham aos individuais, né, dessa dimensão. E nesse contexto da organização familiar, as mulheres assumiam um papel central no cuidado dos filhos do marido, permanecendo aí predominantemente no ambiente doméstico. Então, realizavam as tarefas chamadas tarefas domésticas e as atividades agrícolas mais simples em casa. Então, ao mesmo tempo, essa rotina de vida contribuiu para o desenvolvimento de habilidades como atenção aos detalhes, capacidade de observação, sensibilidade, intuição, que eram essenciais para o funcionamento da família, né? Os homens, nesse contexto, eram vistos como provedores e protetores. Então, eles dedicavam-se às atividades externas, como o trabalho no campo, a caça, a defesa da família, e era esperado dos homens também nesse contexto que demonstrassem tanto o domínio do ambiente externo quanto também dentro de casa, e isso reforçava a estrutura patriarcal e hierárquica, né, nesse contexto. Isso refletia uma sociedade em que a sobrevivência dependia diretamente da força física e da divisão clara das funções entre homens e mulheres, e mudando comportamentos, habilidades específicas para cada gênero. E nesse contexto, a valorização da força física
pode ter contribuído para a construção de estruturas sociais baseadas na dominação e na competição, padrões que ainda ecoam em nossos comportamentos e interações sociais. Então, eu estou colocando esses pontos iniciais para depois entrar com a análise psicanalítica. Então, esta dualidade entre força física e programação, que nesse contexto chamar programação mental ou as memórias mentais, nos convida a uma reflexão profunda sobre como o passado continua a influenciar nosso presente. A era dos músculos não apenas definiu culturas e tradições, mas também impactou a maneira como pensamos, agimos e nos relacionamos com o nosso mundo ao nosso redor. E agora entra aqui, do ponto de vista psicanalítico, essa era pode ser entendida como um momento fundante da psique coletiva, onde a força física se tornou sinônimo de poder e dominação. Essa valorização do corpo, a Josi falava já sobre isso, e da força bruta, gerou, então, estruturas sociais baseadas na competição, na supremacia, padrões que ainda reverberam em nossas relações interpessoais e institucionais. Por exemplo, a ideia de que o mais forte prevalece. Isso pode ainda ser percebida, essa ideia, no nosso contexto. E manifesta-se em comportamentos de rivalidade, autoritarismo, e até mesmo em certas dinâmicas de gênero, né? Feminicídio e outras práticas de violência, ok? E assim, então, a psicanálise, após essa introdução, nos permite explorar como essa herança histórica, se internalizou em nosso inconsciente coletivo. A era dos músculos mudou culturas, tradições, influenciou a maneira como nós percebemos a nós mesmos e aos outros. Tá? E isso está presente porque eu ouço constantemente, né? Isso aqui é coisa de mulher, isso aqui é coisa de homem, né? Essa dualidade de visão. Então, a dualidade entre corpo e mente, entre força e intelecto, ainda hoje gera conflitos internos e externos. Acabamos de falar das coisas, manifestações no carnaval. Então, isso reflete-se em nossas escolhas, desejos, medos. Então, o medo de mostrar-se fraco, não fala de sentimentos, sobretudo o homem, tudo isso influencia, né? Então, isso nos convida a refletir como superar esses resquícios em um mundo que valoriza cada vez mais a inteligência emocional, a colaboração e a empatia. Como podemos transcender esses tipos os padrões de dominação e competição? A psicanálise oferece ferramentas para compreender essas raízes e, a partir dessa compreensão, reconstruir relações mais saudáveis e equilibradas. Ok até aqui? Ponto ok, né? Então, em relação à era dos músculos, a força física, tanto animal quanto do homem, ser humano, sobretudo o homem, para ir arar a terra, ou mesmo, infelizmente, as guerras, né? A análise, então, com a psicanálise, nos permite questionar até que ponto estamos aí ainda, digamos essa palavra, presos a padrões arcaicos de poder e dominação. E como podemos transcender essas heranças para construir relações mais equilibradas e significativas. Deve ressoar em nós. Então, a reflexão sobre a era dos músculos nos oferece uma oportunidade única de entender o passado e, a partir dele, transformar o presente. Lembrando que a era tecnológica, no final do século XIX, mas, sobretudo, o século XX, é que vai começar a se destacar mais, né? E hoje nós estamos, né, dentro dessa perspectiva. Não vou entrar aqui em mais detalhes também, porque mesmo isso gera conflitos internos com a era tecnológica
mas ainda com boa memória, ou muito forte, da era dos músculos, os costumes, os padrões, uma série de coisas, né? A dimensão familiar, um filho que sai para estudar fora ou em outro país, e com quem fica aqui. Então, tudo isso gera um gasto de energia a ser administrado, porque a pessoa não percebe que traz dentro de si todos esses padrões e costumes e hábitos que moldaram uma cultura, uma era, também com interesses e outros aspectos. Então, nós estamos agora olhando um pouco a cultura contemporânea. Esta cultura contemporânea, por exemplo, exalta a imagem do corpo atlético. Então, pegando agora psicanálise e a era dos músculos. O corpo atlético e musculoso como símbolo de sucesso, poder e autodomínio. Essa valorização exacerbada da força física pode ser analisada sob a ótica psicanalítica, como um reflexo de processos psíquicos profundos, incluindo a busca pela completude do eu, a defesa contra ansiedades inconscientes e a regulação de relações de poder na sociedade. Então, mostrar o seu físico, né? Uma relação aqui de poder que traz no inconsciente. O corpo musculoso como expressão do eu. A construção de um corpo musculoso pode ser compreendida como uma forma do fortalecimento do eu, um processo em que o sujeito busca estabelecer uma imagem coesa de si. Freud, em 1923, descreve o eu como uma instância psíquica que busca equilíbrio entre as demandas do id, do supereu e da realidade externa. Nesse contexto, o corpo musculoso se torna um meio tangível de controle sobre a própria identidade, um escudo contra fragilidades emocionais. Olha que interessante, então, que a era dos músculos, conhecendo toda essa situação, como também as rivalidades que haviam, as competições, o homem tinha também que mostrar poder lavando a sua honra, né, os desafios, os embates, e aí, então, essa situação se mostra exatamente, pode se mostrar na cultura do corpo. Antônio, se você me permite, pode falar. se a gente levar isso em consideração e voltar até antes da era de Freud, a gente pode se embasar nos coliseus. Por que começaram os duelos? Porque havia uma carga de pulsão de morte aos reis, e para que os reis não fossem mortos, eles inventaram os duelos nas arenas, nos coliseus. Então, as pessoas duelavam ali, né, tinham essa descarga de pulsão e eles não revoltavam contra o rei. Eles satisfaziam isso. Naquela morte, naquela violência, a satisfação, né, interna. E quando a gente chega na era da industrialização, é a famosa parte que a gente estuda nos livros de história, pão e circo. Porque tem o circo para distração, tem o pão para o alimento e não tem a revolta contra os governos. Olha aí mais uma era desses músculos. Era essa a pontuação, viu, Antônio? Pode ir. Não, é interessante. A palavra está aberta até aqui também para vocês, gente. O que ressoa para vocês até aqui? Palavra aberta. Eu quero falar. Aquela frase que você falou, o mais forte prevalece, né? Eu achei ele muito interessante, porque essa frase ela remete à ideia de que a força física era determinante em tempos antigos, né? Quando a sobrevivência dependia do corpo e da resistência, foi o que você disse aí. Mas será que hoje, na era do intelecto ou da conexão, será que ainda é assim, né? Aí eu vejo assim, nós podemos reiterar essa ideia para os dias atuais, sim, né? O mais forte, ele ainda prevalece, mas a força não está apenas no músculo, ela está na mente, na resiliência emocional e na capacidade de adaptação,
Vocês concordam? Uhum. Se a gente reflete, Leia, a gente pode levar em consideração que os músculos é o nosso falo. Aonde Sim, estão os meus concordo. falos, né? Estão nos meus músculos, estão na minha fala, estão nas minhas ações. O que me define? Que nós até havíamos comentado antes, né? O que me sustenta enquanto sujeito? Aonde está a minha força enquanto sujeito? Aonde está a minha pulsão enquanto sujeito? É o falo que Freud traz. E esse falo também se traduz numa dedicação demasiada ao trabalho, né? Então, isso pode ser uma expressão da força, o poder, e o adoecimento não conseguir realizar este falo. Um adoecimento também da sociedade, quanto na era dos músculos, depois, quando nós partimos para a era tecnológica, acentuou-se, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. Então, o não conseguir realizar essa dimensão fálica, busca-se anular ou trazer ao mesmo tempo, porque corta o limiar, né? Então, a pessoa se torna agressiva, chega em casa, às vezes, quebrando as coisas, né, como a expressão. Quem não fala, depois de uns 2 copos, começa a falar de tudo e para todos. Uma pessoa tímida que, na verdade, ela tem dentro dela até uma agressividade que seja contida, e vem a timidez, sendo o reverso, mas nessa hora aqui ela manifesta, né? Ela traz. Então, é interessante observar isso. Tá? Não sei mais aí, alguém? A gente pode também se embasar isso às crises histéricas. Vou deixar falar, doutora Maria. A gente pode embasar isso nas crises histéricas. Aonde que vai ser a válvula daquilo que me pressiona? Então, eu vou quebrar, vou ter compulsão por sexo, porque precisa ter uma descarga, que é onde Freud foi confundido como pervertido, a pulsão sexual. Aonde sai a minha pulsão sexual? Sai quebrando copo? Sai fazendo sexo? Sai fazendo compras? Sai carregando no trabalho a minha energia? Sai numa academia através, literalmente, fisicamente, dos meus músculos? Aonde está a minha descarga funcional? E nesse contexto, a doutora Vânia falar, vou dar a palavra à Eliana também, uma outra característica que o homem, como você falou das disputas no Coliseu, é a dimensão do homem ter uma lista, digamos assim, de relações, sobretudo com o feminino, onde ele se mostra bem capaz, bem viril. Vem também dessa força, desse poder da era dos músculos. É uma compreensão que eu trago para vocês, dentro dos estudos que eu já fiz. Doutora Vânia? Eu queria só cumprimentar, Antônio, a sua fala, se você me permite, né? Sim. Você veio nessa dimensão fálica das eras dos músculos, e eu creio que isso veio para refletir como que o corpo se tornou, vamos dizer assim, um holofote da masculinidade contemporânea, sabe? Que aí veio nos sublinhar que esse culto à estética, desejo por músculos, né? Que carrega, na realidade, muitas das vezes, algumas questões psicológicas, sociais e culturais bem mais profundas. A gente vê isso aí só como uma nuance, mas eu penso que esse caminho ele é bem mais longo, né? E nos apresenta o desafio atual. Que desafio atual seria esse, né? Que você sabe que a gente gosta muito desse tema, era dos músculos, a gente conversa e tal. Eu aprendo muito com você sobre essa era aí, então, mas nos traz esse desafio atual, que é dissociar a força física da necessidade constante de provar masculinidade, né? Para poder, sim, nos apresentar uma relação saudável e autêntica com o próprio corpo, né? Porque pode nos mostrar, sim, uma construção ilusória.
um refúgio fálico da musculatura, igual você trouxe, né, que nos apresentam armadura simbólica contra a fragilidade emocional e até mesmo social, questão de aparência física mesmo. E aí, eu não sei se você falou, porque eu estava com o menino mexendo aqui na parte elétrica lá fora, não sei se você falou por que tem esse nome, que se você falou, eu perdi. Por que né, para os alunos terem oportunidade, se você não falou, depois você me fala, e se falou, está tudo bem. Por que tem esse nome? Por que a Era dos Músculos, né? E por que a gente sugestionou, eu falei para você trazer esse assunto, não sei se você falou, por que esse nome, Era dos Músculos? Sim. Por que isso é importante para nós, estudantes, formados, doutores em psicanálise? Não sei se você chegou a falar isso, porque eu me ausentei um pedacinho, porque eu era eletricista. Falei um pouco no início, mas retomo aqui, depois a palavra é a Eliana. Então, a Era dos Músculos, ela tem a ver com esse longo período da humanidade, a vida era mais no campo rural, ou mesmo no deserto, na Ásia, gelo. A força muscular era necessária para garantir a sobrevivência, né? Seja do homem quanto do animal. Então, nas longas viagens, a preparação da terra, o cultivo, as caças, a proteção, como também as guerras. Por isso que se interessava, inclusive, que pelo número de filhos, quanto mais filhos, depois mais mão de obra, e de preferência mais homens, né, para garantir aí a continuidade de todo o trabalho, de todos esses aspectos. E isso, então, trouxe essa característica. A mulher em casa, sobretudo submissa ao homem, era o pai quem determinava com quem a sua filha ou as suas filhas casariam, então, sem ouvir ou sem direito à sua voz, à fala, à expressão dos seus sentimentos. E, nesse contexto, o homem também, ele não mostra fragilidade. Ele tem que mostrar força. A sua virilidade está em garantir a sobrevivência, proteção, o cuidado com os filhos. E nesse aspecto, então, de dedicação muito física, o contato afetivo ele foi diminuindo e se tornou uma característica feminina. Mas aí foi associada a característica feminina também como fraqueza. Por isso a dificuldade do homem falar de si, né, no contexto, como também dos seus sentimentos. Inclusive, faz pouco tempo, eu ouvia na rua 2 homens conversando, e sobre um que falou, aquele cara lá não manteve a palavra. Eu vou usar a expressão que eu ouvi. Ele deve usar saia. Né? A expressão, há poucos dias na rua eu ouvia algo assim para dizer que está internalizada esta lembrança ou esta herança em nós, né? Muito forte. Eliana, não sei se ficou claro, doutora Vânia, aí. Com certeza, Antônio. É muito claro, sim. Obrigada. Isso é muito importante que tragamos isso em mente, é muito bom. E agora que eu vi que Elia, que me deu boa noite, é Eliana Nunes. Estava querendo saber quem que era Elia. Não sei por que está saindo assim aí. Tá ótimo, mas agora eu sei que é você e Billy, hein? Dá um abraço, Billy. Billy melhorou? Tá bom. Depois a gente fala de Billy. Tá bom. Antônio, essa sua fala me remeteu, né, a essa cobrança da nossa sociedade, né, a cobrança em relação a essa parte física que tem sido, assim, exacerbada, né, para todo mundo, e aí me remeteu ao vazio, né, a falta. Qual é essa falta em que se centraliza esse deslocamento para a força física, né? E aí eu voltei lá no estádio do espelho de Lacan,
Uhum. em que há uma busca por uma identidade mais coerente, quando se observa que quando as pessoas estão na academia, né, elas se olham muito no espelho. É o tempo Uhum. inteiro. É o exercício com foco no espelho. O que eu estou buscando quando eu centralizo o meu olhar no espelho? E o que eu estou vendo? Eu estou me vendo? Então, me remeteu a tudo isso, né? Eu fiz essa analogia, não sei se eu viajei muito, Uhum. mas a toda essa falta de busca desse vazio que eu quero mostrar para o outro como eu estou, né? Me sentir desejado dentro dessa contextualização e procurando uma identidade na qual eu não me encontro ao mesmo tempo. Pensei sobre isso. Mas isso você traz uma coisa que nos faz refletir, devemos aprofundar, porque nesse contexto também, com o número de filhos, o pouco afeto, um filho trazia consigo sentimento, por exemplo, de rejeição, porque ele está ficando por último, tem que cuidar de todos agora, ao mesmo tempo. Lembro-me de uma pessoa, uma fala, que quando ela tinha 8 anos, a mais nova, bem pequenininha, teve uma questão e ela não sabia o que fazer, começou a chorar. No encontro com o pai, ele diz: cresça, engula esse choro. Ela fala: não sabe o que isso fez para mim na minha vida. E o que eu busquei, inclusive, mesmo através da boca, a comida, o choro que engoliu, né, e outras coisas, para esse eu, nessa falta, né? E depois aí que vem a comida, traz consigo a culpa, a punição, depois a obesidade como para compensar, mas ao mesmo tempo é um conflito muito intenso. Você me remeteu também a essa recordação nesse aspecto aí. Interessante. Porque também nesse contexto da era dos músculos, Eliana, como a mulher era muito censurada, hoje também por parte das mulheres a questão do corpo está. Nós estamos falando da força muscular do homem, mas ao mesmo tempo nesse contexto a mulher entra igualmente Sim, nessa sim. busca da perfeição, né? O corpo era todo coberto, então a mulher não podia mostrar, né, muitos detalhes do seu corpo. Hoje, quantas querem mostrar, sobretudo na academia, todo o seu corpo, todo o seu ser. Também tem uma expressão aí. É. A Josi escreveu algo ali no chat. Pode falar. Eu escrevi porque eu estava respondendo a um aluno. Pelo significado. Mas até pegando o que me foi perguntado e pegando o gancho disso que está sendo debatido aqui, hoje pela manhã eu tomava café com um amigo e a gente sempre no café da manhã a gente conversa sobre algumas coisas. Às vezes ele conversa sobre a linha de religião dele, né? E eu falo sobre a psicanálise. E aí ele virou e falou que tinha uma pessoa da igreja dele que ele começou a observar que essa pessoa, o esposo dessa pessoa estava usando droga. E aí estava ficando mais agressivo em casa. E essa pessoa começou a engordar muito. E ele virou e falou assim, era uma coisa desacerbada, porque eles não têm condições para ela manter um corpo tão obeso. Eles não têm recurso para ela comer tanto. Tanto que ela era uma pessoa extremamente magra e ela está ganhando muito peso. E ele falou assim: isso me remeteu à conversa que nós tivemos, que a gordura no corpo vem como uma camada de proteção. Então, ela, para conseguir lidar com o esposo, lidar com essa situação da droga, lidar com tudo que está ao redor dela, o que o inconsciente dela entende? Eu preciso ser forte. Então, o que eu faço? Eu crio uma camada de gordura. Uhum. Não tenho um alimento suficiente para isso, mas todo alimento que tiver, eu vou fazer como numa guerra. Eu vou armazenar munição. Então, assim, todas as pessoas vão ser dessa forma? Não. Vão ter pessoas que vão ter anorexia.
Isso que eu ia falar, Josi, que o contrário também é verdadeiro. Também. Então, eu estou tão desprotegida, tão frágil, que eu vou ficar o mínimo possível invisível para que eu não seja atingida. Então, o que está no simbólico desse sujeito? Como ele está dando conta de elaborar aquela situação? Então, o que tem de representatividade desse músculo? Quando a Eliana traz a questão do músculo da academia, de se olhar no espelho, a gente vê o quanto de efeito colateral em órgãos sexuais que dá no corpo de uma pessoa extremamente musculosa. Uhum. A mulher fica com pelos, fica masculinizada, engrossa a voz, e os homens têm impotência sexual na maioria das vezes. Exato. Mas aonde está a descarga do falo, que é o que Freud lá atrás traz para a gente, da criança brincando com a espada? A minha espada é mais forte que a sua. O meu carrinho é mais forte que o seu. O meu falo é melhor que o seu. É esse o contexto. Esse é o que... E lembrando, né, Josi? Lembrando que isso tudo se constrói um mecanismo de defesa do sujeito. Até aquela passadinha que dá aquela olhadinha assim, ó, inclinadinha no espelho na hora que está malhando, se constrói, né, esse mecanismo do sujeito. E como você falou também da questão da gordura, que você trouxe a anorexia, né, a gordura como proteção e tal, e a anorexia também, além disso tudo aí que você já falou, pontualmente brilhante, tem a questão do desgaste. A pessoa está perdendo tanta energia que a gordura que ela tem também está se esvaindo. Sabe? A gordura vai. Assim, eu sou uma pessoa... O que está me sustentando ou não sustentando como sujeito? Eu experimentei isso, entendeu? Assim, de estar numa situação que exigia, que tirou um desgaste tão enorme, de a pessoa de 1,80 m chegar a menos de 60 quilos quase. Então, por isso que eu falei, o contrário também é verdadeiro. Então, nós temos essas nuances que se constroem e, enquanto psicanalistas, precisamos lembrar muito que é um mecanismo de defesa. A mente o tempo inteiro trabalhando para que não estratifiquemos. A gente até desestrutura, mas para tentar nos manter, né, não estratificar. Foi o que eu respondi até para o Mauro. O que nos sustenta enquanto sujeito? O que é simbólico para a gente? Como eu dou conta de relacionar com aquilo? Igual eu falo para vocês assim, ó, se vocês receberem no consultório 10 pacientes que vão chegar para vocês com estado de um quadro clínico de depressão, o que significa depressão para cada um deles? O que isso tem de simbólico para cada um deles? Porque o que é para mim não é para a Leia, não é para o Antônio, não é para a Simone, não é para o Mauro, não é para a Suzana, não é para a doutora Vânia, não é para ninguém de nós que estamos... Somos únicos, né? O sujeito é único. E o que aquilo tem de simbólico para a gente? Tem pessoas que passam pela fase do luto, tem gente que, quando dá 1 mês, já elaborou. Tem pessoas que demoram 3 anos para elaborar. Exato. É o tempo do sujeito. Antigamente se falava, quando se passa muito tempo, o sujeito entra em estado depressivo. Será que ele está em estado depressivo ou ele ainda não elaborou? Será que ele está em estado depressivo ou com depressão? Porque são 2 coisas diferentes. Então, o que sustenta, o que dá estrutura para esse sujeito? Como que ele está lidando com essa situação? Então, a gente precisa olhar o sujeito e o que aquilo tem de simbolismo para além daquilo que ele está apresentando. Porque falar é fácil. Falar, a gente vai para um bar, a gente vai para uma cafeteria, a gente vai para a casa de um amigo, a gente conversa. Quem aqui nunca saiu de uma boa conversa com um amigo mais leve? Mas isso não é análise. Isso não é o pensar do inconsciente. Porque o inconsciente fala, manifesta. O que está por trás daquilo que eu estou falando?
né? E a Cleuzinha levantou a mão e a Eliane também. Primeiro a Cleuzinha que Cleuzinha. tinha levantado e depois a Eliana para falar. Não, gente, o meu foi sem querer. Quando eu percebi que eu olhei lá, eu vi que estava, mas eu não sei nem em que momento que eu encostei aqui no... Mas pode falar, Cleusa. Olha o inconsciente da Aí, olha. Cleusa querendo falar. Agora Fato- aqui é assim, agora fala. Ai, meu Deus. Viu só, Cleusa? Ô, Cleusa, quando cala-se a boca, fala-se a ponta dos dedos. Uhum. Não, pode seguir, gente. Então, Eliana, é com você. O Mauro colocou, por isso a psicanálise é maravilhosa, lida com a subjetividade de cada um. Cada pessoa é uma montanha de mistério. O Mauro, ele é Mauro. aluno, não é? O Mauro é aluno? Você é aluno, Mauro? Você é aluno do... Ah, apareceu. Só. Então, Muito bem. Seu Mauro. diz que as perguntas fazem O sentido, Mauro, né, eu acho que Flávia? o Mauro é psicólogo também, se eu não me engano. É? Acho que sim. Eu faço psicologia, estou no 8º período, mas aí teve um período que eu estudei psicanálise, aí fui lá, eu fui fazer psicanálise, porque gostei muito. Não tem... pegou o Ótimo. negócio, Muito arrepiou. bem-vindo, viu, Mauro? Muito bem-vindo. Excelente. Bem-vindo a esse mundo incrível, viu? Junte-se É a nós. verdade, é incrível, é impressionante. Uhum. Toda hora eu vou aprendendo uma coisa diferente. Que bom. Ótimo. E compartilhe também quando sentir vontade, viu? Será A ouvido. palavra é ótimo. Tá bom, obrigado. Eliana, E aí me remeteu também ao desejo do pertencimento, né? O quão eu quero ser visto pelo outro, o quão eu quero me incluir nessa sociedade que não me vê, porque de uma certa forma, né, os olhares, eles perpassam por aquele porte atlético que é diferenciado do que é comum. E aí eu me sinto pertencido. Eu me sinto no sentido, independente de ser masculino ou feminino, né? O que eu desejo? Eu quero pertencer? E aí só na análise, né? Para a gente poder saber mais sobre. Mas me veio esse insight também, né? Dessa formação do eu. É uma formação incompleta em que eu preciso ali buscar a minha completude. Todos nós somos seres incompletos, né? E aonde eu desloco a minha incompletude? Aonde eu vou buscá-la? E vai além Elaine, de você ser masculino ou feminino. Vai em ser sujeito. Exatamente, dentro dessa incompletude, a Clarice fala que após realizarmos um desejo, vem a melancolia, demonstrando que somos seres incompletos. Uhum. Sim, a falta vai nos acompanhar, né? Estrutural, sempre vai estar. Você também trouxe, Eliana, uma questão da era dos músculos, tinha a validação e não validação, com expressões, esse aqui não vai dar nada, esse aqui não serve para nada, tá? Então, isso era colocado também, se apresentava força, capacidade, tanto o masculino e a mulher. Então, essa validação, componente desse contexto também da era dos músculos. Obrigado por recordar. E dando mais alguns passos para já encaminhar a nossa conclusão, aí pensar um pouco sobre, já conversamos mais narcisismo e ideais de perfeição. Então, é isso que conversamos, né? A obsessão pelo corpo perfeito também pode ser analisada como uma expressão de narcisismo. Freud, em 1914, dizia: narcisismo primário refere-se a um estado inicial em que a libido está investida no próprio eu, enquanto o narcisismo secundário ocorre quando essa libido retorna ao eu após ter sido direcionada a objetos externos. O culto ao corpo pode ser interpretado como um investimento libidinal regressivo, em que o indivíduo busca reafirmar-se
através da admiração própria e alheia. Olha o espelho. Olhar-se no espelho também. Muitas vezes reforçada pelo olhar das redes sociais e padrões midiáticos. Você falou do espelho, mas essa também da dimensão das redes sociais e os padrões midiáticos fala bastante. Tá? E aí, então, agora vamos tratar um pouco da sublimação e a canalização de impulsos. O desejo está intimamente ligado ao outro e é moldado por questões simbólicas e culturais. E só abrindo um parêntese aqui, para quem está dentro desse mundo psicanalítico, a gente estudar sobre o mito de Narciso. Uhum. Quando ele não ama uma deusa, ele fica refém de ficar preso à própria imagem. A eco, né, Josi? A eco. Se você não me ama, se você não vai amar o outro, então você vai ter que ficar refletindo a própria imagem. Uhum. Isso é muito atual. A sublimação e a canalização de impulsos. Para a psicanálise, a atividade física intensa também pode ser entendida como um mecanismo de sublimação, no qual pulsões agressivas ou sexuais são redirecionadas para práticas socialmente aceitas, como o esporte, o fisiculturismo, lá na idade inicial romana, né, os gladiadores, era um esporte aceito. Mas aí também, como a Jo já mencionou, as pessoas direcionavam a sua intenção, seu ódio, sua raiva do imperador para aquele contexto. O desenvolvimento muscular, nesse sentido, pode servir como uma forma de canalizar angústias internas e transformar a energia psíquica em realizações concretas e visíveis. Novamente, o corpo. Ok? Nesta questão da sublimação e canalização de impulsos. Um outro ponto, analisando a era dos músculos, o supereu e a ditadura da performance. A imposição de padrões corporais inatingíveis também pode ser analisada sob a ótica do supereu. Essa instância psíquica que Freud descreve como a voz interiorizada das normas sociais e parentais, exige do indivíduo uma constante busca por aperfeiçoamento. No contexto da era dos músculos, essa pressão pode levar a compulsões, transtornos alimentares e uma relação alienante com o próprio corpo. Então, você tinha que ser forte na era dos músculos. Como a pessoa gastava muita energia, também a alimentação ela era elevada, ou bastante, digamos. Então, hoje também essa memória, comer bastante, mas a atividade não é a mesma, ou faz-se academia para a musculatura do corpo. Com um sentido aí de conclusão. Então, vamos pensar. A valorização excessiva do corpo musculoso ou da sexualidade é um fenômeno que transcende a estética e revela dinâmicas psíquicas profundas. Ao analisar essa questão, sob perspectiva psicanalítica, é possível compreender como o corpo se torna um campo de batalha simbólico, onde se desenrolam conflitos entre o desejo, identidade e poder, que era na era dos músculos o poder do mais forte. A reflexão sobre essas dinâmicas permite um olhar mais crítico sobre os impactos psicológicos da era dos músculos e convida a um questionamento sobre os limites entre saúde, vaidade, que seja esse nome, e sofrimento psíquico. Então, fica para nossa reflexão, né?
essa dimensão da era dos músculos dentro desse contexto que nós temos da era tecnológica. Mas como faz pouco tempo, e o processo do ser humano, as suas mudanças também, em contexto amplo, leva-se tempo, nós temos muito presente ainda em nós todos esses aspectos da era dos músculos, e moldeia nossos relacionamentos com o próprio eu, o próprio corpo, e entre gênero, questão de gênero, como também entre os próprios homens, né? Então, tudo isso. As competições. Não entrei aqui também nos esportes radicais, você tem que mostrar que dessa capacidade de superioridade, mas é também uma relação com a limitação da própria existência, colocando em risco a sua própria sobrevivência. Por que uma pessoa vai colocar em risco sua sobrevivência? O que tem aí, embora ele traduza como capacidade de coragem, vigor. Então, isso que eu queria apresentar a vocês no dia de hoje. E o Freud, ele traz essa questão dos esportes radicais, volume de som muito alto, todas essas questões, como a pulsão de morte. Uhum. O que eu preciso de mais intenso em mim? Por que eu preciso colocar algo em risco ou desacerbado? Todo o excesso é uma falta. Uhum. Ou em esportes radicais, eu preciso me desafiar, eu preciso sentir algo que me cause muita adrenalina, então eu uso isso como uma pulsão de morte. Alguém mais quer comentar? Hein, Josi? Eu queria só deixar uma palavrinha, né? Além da brilhante apresentação do Antônio, participação de todos, e enquanto estudante de psicanálise, vale a pena verificarmos a questão da pulsão de morte, né? Thanatos, alguns autores falam Thanatos, porque às vezes a pessoa acha que quando a gente fala, nós falamos em pulsão de morte, que é no sentido amplo da palavra mesmo, né? Que a pessoa está querendo morrer. Então, estudantes de psicanálise devem ter em mente, procurar entender que quando se fala em pulsão de morte, é por fim a angústia, a dor. Não é que a pessoa quer ir para a cova. Então, é isso que eu queria deixar aqui pontuado, porque é muito importante, que na clínica a gente já viu muito isso, a pessoa achar, mas quem quer morrer e tal? Não, quer matar a angústia. Isso é pulsão de morte, quer matar a dor, o sofrimento, e acaba que às vezes vem a morte por conta disso, é óbvio, né? Mas quando a gente fala em Thanatos, é isso aí, matar essa dor, né? Essa angústia. É isso que eu gostaria de deixar aqui para os nossos colaboradores, nossos participantes. E gratidão, doutora Vânia, é importantíssima essa sua pontuação, que estava me passando despercebido, né? Uhum. Nem todos têm o conhecimento da psicanálise, e aqui quando a gente faz o seminário, a gente fala de uma forma plural. Então, a gente realmente precisa deixar isso claro. Gratidão por ter explanado isso, de ter pontuado como de fato é, na visão psicanalítica, o que significa pulsão de morte, o que significa pulsão de vida, os mitos que nós falamos aqui, que também entram como questões simbólicas, o que isso tem de representatividade, viu? Obrigada. Pessoal, mais alguém quer pontuar algo, quer contribuir com alguma fala? Ai, gratidão ao Antônio, como sempre, foi brilhante, né? Viu, Antônio? Parabéns. Muito obrigado. Como sempre, você brilha, vocês todos, né, gente? Todo mundo aí. Cada um com sua participação. Todos nós. No seminário, né? E o palestrante sempre vem para direcionar e abrilhantar. Pois é, maravilhosamente bem. A doutora Vânia também com a presença dela, né? Foi muito bom.
Eu também quero parabenizar o Antônio, que é sempre muito bom estar com ele, né? Hoje, como ele foi a estrela, então, obrigada por nos trazer a sua luz, Antônio, porque ela sempre transcende muito aprendizado. E a todos os presentes, que nós, assim, aprendemos uns com os outros, saímos mais fortalecidos, né? Então, é sempre muito gratificante cada vez que eu estou aqui com vocês. Gratidão a cada um. A gente que agradece, viu? Obrigada, Lessa, Mauro, Carlão, que deixaram mensagem, Suzana, todos que estão deixando mensagem, gratidão pela participação, gratidão pelas perguntas. E, pessoal, vamos lá, vamos olhar o artigo do Antônio, ele publicou um artigo fantástico. Leiam, comentem, prestigiem o nosso colega psicanalítico. Eu falo que a gente precisa levar a psicanálise a várias pessoas, porque por mais que a gente esteja nessa era tecnológica, né, nessa era de informação, tem pessoas que ainda não têm esses conhecimentos. Sim. Igual agora há pouco, quando eu falava sobre pulsão de morte, né, a doutora Vânia foi e me alertou aqui, não, vamos deixar claro, porque tem pessoas que ainda não têm esse conhecimento, e elas só vão ter o conhecimento do que foi compartilhado aqui sobre a era do músculo, sobre a questão das pulsões, sobre as questões dos mitos, se nós divulgarmos, se nós espalharmos sobre as informações. Então, vamos espalhar essas informações. Depois que vocês, quem participou hoje do seminário ao vivo, quem for assistir as gravações, compartilhem para que mais pessoas tenham esse conhecimento. É assim que a gente vai levar a informação da psicanálise. E, Antônio, gratidão por mais uma vez você vir compartilhar com a gente seu conhecimento. Você é sempre muito solícito, muito competente na sua fala psicanalítica. A gente sabe, quem te conhece sabe que você detém muitos saberes, mas quando você coloca os óculos da psicanálise, você traz com uma clareza, uma fluidez, de uma forma plural. Quem conhece a psicanálise, quem não conhece a psicanálise, consegue compreender e captar as mensagens que você traz aqui, compartilhadas do seu conhecimento. Então, gratidão, que a gente possa lhe ver mais vezes aqui, porque igual eu recém falei, é importante a gente levar a psicanálise, o conhecimento da psicanálise, tá? Então, gratidão a você, gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui ao vivo, gratidão às pessoas que vão assistir depois, principalmente aos alunos. O seminário, ele só existe em função dos alunos apresentarem os conhecimentos que têm, tanto quem está em formação, quanto aqueles que já estão formados, viu? Gratidão a todos vocês. A Miriam levantou a mão. A Miriam levantou a mão. Eu acho que foi sem Miriam, querer, pode né? falar. Ah, Miriam. Sem querer. Ah, sabia! Hoje eu estou só ouvindo, Não, não Gente, tem olha problema. só. aprendendo com vocês. Ah, quando for comentar lá no artigo do Antônio também, né, Antônio? Vejam se o comentário subiu. O meu, eu comentei, e ontem que eu e o Antônio descobrimos que não tinha subido, né, Antônio? Aí eu fiz de novo. Então, dá uma olhadinha para ver se quando comenta subiu. Ah, eu vou olhar se o meu O meu subiu. foi, Tá lá. O seu da Josi eu vi, subiu. E o então meu, tá Antônio? Da Leia o meu. subiu. Isso. Cleusa e Eliana, depois vocês postam lá. Muito Então, a gente bom. vai- A Miriam ia gente. falar, falou já. Não, ela falou que foi sem querer que ela tinha colocado a mãozinha, viu? Não está no Instagram, não, viu, Carlos? Está lá no. Antônio vai te mandar o link onde está o artigo. Não está no Instagram, não. Ele falou que está, mas não está. Mas aqui, o Antônio, gente, vamos prestigiar o nosso colega psicanalista, vamos seguir o Instagram dele. Quando a gente segue o Instagram, quando a gente curte as publicações, eles divulgam mais o trabalho das pessoas. Então, vamos curtir as publicações, vamos comentar, vamos compartilhar o Instagram dos nossos colegas, sabe? Vamos fazer uma corrente para que Colocar no grupo. pessoas, para que muitas Isso. pessoas Vou colocar no possam ter grupo lá acesso. da Viu? psicanálise. É mesmo. Olha, eu dou um coraçãozinho para todo mundo, viu, gente? Verdade. Além da coração, ela comenta. Ela é uma querida. Comenta. E Mauro, vamos colocar no grupo. E hoje, gente, eu fiz um post falando também sobre É? exercício físico e a mente.
Então, vamos Ótimo. correr para o Instagram também da doutora Vânia para curtir, para Tá comentar. aqui mesmo. Vamos acompanhar também foi as mesmo. postagens. Vamos... Foi, Ô, Dirce, coincidentemente, muito é. sim. Faça favor Disse lá. comenta assim, é verdade, disse. Eu disse, falei, eu comento também, disse Vou comenta, é compartilhar. verdade. Tem gente que tem coragem de olhar e não deixa um coração, só olha. Para que olha? Vamos deixar muitos corações. Eu, em hein, todos engraçado. os Para que olha? Se olhar ainda não. Vamos também Eu sou médica. curtir as postagens do Instituto Bittencourt, vamos compartilhar os Isso. seminários, as postagens dos profissionais, tem Sim. postagens do GAEP, tem postagens da Clínica Escola, tem postagem das aulas, tem postagem de todos os eventos que tem dentro Do Instituto. Vou só fechar o microfone aqui da Leia para a gente não ver a publicação. Vamos curtir, vamos comentar todas as postagens que tem, porque essa é uma forma da gente estar divulgando ainda mais a psicanálise. E lá na página, no Instagram do Instituto, fala sobre o GAEP, fala sobre a Clínica Escola, fala sobre o seminário, fala sobre as aulas, traz informações da psicanálise, fala sobre sessões, quem são os profissionais. Então, vamos lá, vamos comentar, vamos curtir, para a gente conseguir divulgar cada vez mais, viu? Ô, Josa, doutora Vânia, faz favor, coloca lá no grupo. O Mauro pediu para colocar o meu artigo lá no grupo. Tá, vamos colocar. E, Carlos, Aqui. obrigada, Carlos. Desculpa, Sei, viu, Carlos? Josi? Desculpa, foi lá. Desculpa, é porque eu Cleusa. entrei aqui no Instagram dela aqui para ver postar. Pessoal, eu vou só Obrigada, A Cleusa quer Dirce. falar, a gravação, mas a Dirce. Cleusa quer falar. Você não falar, vale, Cleusa. disse. Você não vale, disse. A disse aqui comentando isso, você não vale. Você não vale, disse. Carlos, obrigada, Carlos. Eu sei, você sempre, como é que fala? Republica o story. Obrigada, Tem de obrigada, reportar obrigada. também. Vou Cleusa, você quer deixar falar? a Cleusa falar. Que já está Iesa! no grupo do Iesa está aí, Instituto, já gente. está. Oi, Cleusa, eu não escutei, desculpa. Porque o Antônio falou para vocês colocarem no grupo do Instituto e já está. Mas está, Ninguém foi lá. já está. Sim, está na Já página está. principal. Beleza, Carlos. Tá Tá lá. sim, tá lá sim no Instituto já, Mauro. A Mauro já saiu. Pessoal, olha, gratidão por mais esse seminário. Em abril a gente se encontra com o tema que foi sugerido, a gente falar sobre o carnaval, né, a simbologia do carnaval na visão psicanalítica, e a gente fazer uma roda de conversa. Então, vão beber na fonte de Freud, de Lacan, de outros teóricos, outros psicanalistas da atualidade, para que a gente faça uma roda de conversa e a gente traga esse embasamento para que mais pessoas conheçam a visão psicanalítica. Ótimo. Aguardo vocês no próximo seminário. Eu agradeço Beleza. muito o convite, a possibilidade, estou à disposição, quiser aprofundar mais, foram alguns lances aí, e pode continuar fazendo academia, tá? Isso mesmo. Vamos, Com certeza. Vamos alimentar o nosso Moderação. ego. Tchau, gente. Obrigada. Isso mesmo. Ao Olha a ego, elaboração, hein, minha gente? Olha a elaboração. Tchau, tchau. Tchau, Bom obrigado. final de semana. Josi, dá notícia, tá? Beijo. Tá. Beijo. Tchau, tchau. Eliana Nunes, dá notícia.